No nosso estudo de propriedades ópticas, nós temos a chance agora de aplicar a teoria de perturbação na representação de interação em ordens mais altas e ganhar um pouco de intuição física com o resultado. Isso aparece, por exemplo, no efeito Raman. Para introduzi-lo, nós vamos primeiro fazer um tratamento clássico que vai nos mostrar qual que é o fenômeno físico. Daí a gente parte para o tratamento quântico. Então, aqui nós estamos interessados numa classe especial de transições ópticas, então conhecida como espalhamento Raman. Trata-se do espalhamento inelástico de um fóton. Essa absorção do fóton ela pode estar associada à criação ou destruição de uma vibração da rede, né, um fono. E o fóton espalhado vai ter assim uma frequência maior ou menor do que a incidente. Se for menor, eu vou chamar um processo de Stokes. E se for maior, eu vou chamar de anti-Stokes. Menor Stokes, maior anti-Stokes. Então eu vou ver dessa forma, tentar colocar isso dentro de um modelo clássico, né? Então tem um espalhamento inelástico que vai envolver um fônon da rede. Então é criação ou destruição. Quer dizer, uma absorção de um fônon ou a emissão de um fônon. E então eu vou ter duas situações possíveis, além daquela elástica, né? Mas para o processo inelástico, eu vou ter uma que eu vou chamar de um processo Stokes, quando o fóton espalhado tiver uma frequência menor. Fóton espalhado com ômega menor do que o absorvido, né? E o anti-Stokes ômega maior. Então essa é o que eu quero descrever. Então, para fazer isso, eu vou desenvolver um argumento baseado na polarização induzida numa molécula, né, pelo campo óptico incidente. Então, vamos pensar um campo molecular e eu tenho então uma polarização P que eu vou escrever como proporcional ao campo elétrico, né, P igual que si então é a susceptibilidade, que é a resposta ao campo incidente, né? E o campo incidente eu vou chamar de E, que vai ter uma amplitude a zero, e eu vou representá-lo como uma função cosseno de um KR menos um ômega incidente vezes T. E o outro ingrediente que eu preciso é um modo normal de vibração, que eu vou chamar de Q maiúsculo, depende também de RT. Eu vou escrevê-lo com uma amplitude Q0 cosseno de um QR menos um ômega, vou chamar um ômega 0 T. Então eu vou desprezar aqui o caráter vetorial do Q só por simplicidade, só para economizar na notação. E para Q0 pequeno, é legítimo eu fazer uma expansão e reter apenas termos de ordens baixas. Eu vou fazer essa expansão na susceptibilidade como função desse modo normal, quer dizer, da variação da posição atômica, né, na minha molécula devido ao efeito de vibração. Então eu vou colocar um Q0 mais um dq avaliado em Q igual a zero vezes o desvio, né, que é o próprio modo normal, QRT. Aí tem outros termos, né, que eu vou desprezar para ficar apenas com esses aí. Aí o que eu preciso é levar isso na polarização. Então eu vou ter uma polarização que depende de RT, que vai ser o Xi0 mais um dq avaliado
em Q igual a zero, vezes Q de RT, vezes o campo, né, que é o E0, cosseno de um K, vou colocar um K incidente R, menos um ômega incidente T. Substituo agora quem que é o meu Q, e eu vou ter então o P escrito como um Qi0, né? E0 é o primeiro termo que aparece ali, cosseno de KI, escalar R, menos ômega I T, mais um outro termo que vai ficar aqui, que vai ser um dxi dq, avaliado em Q igual a zero, eu vou colocar aqui, né, Q igual a zero, aí eu tenho Q0, né, que aparece dentro do Q, o E0, que multiplica o cosseno de QR menos um ômega, vou chamar de ômega aqui, só para ficar mais consistente. Ali em cima eu vou mudar para ômega Q, ômega Q T, vezes o cosseno do campo incidente, né, que é KI R menos ômega I T. Bom, então essa é a expressão da polarização. Eu posso sempre só reescrevê-la para ficar mais fácil de ver onde eu quero chegar. Então vou escrever como que se 0 é 0 cosseno de KI. Esse termo eu vou deixar do jeito que está, porque não envolve variação da frequência. É uma resposta que ocorre na mesma frequência do campo incidente. Então vou deixar quieto. E vou escrever isso aqui como um meio de dxi dq, avaliado em Q igual a zero, Q0 é zero, e aí eu vou abrir esse produto escrevendo como um cosseno de um KI mais Q, escalar R, menos ômega I mais ômega Q vezes T, mais, eu vou continuar aqui embaixo, um cosseno de KI menos Q, escalar R, menos ômega I menos ômega Q vezes T. Então, esse resultado de cima, eu posso construí-lo usando o fato de que a soma de funções cosseno, né, nesse resultado leva justamente ao que eu tinha como ponto de partida, né? Para ver isso, né, só escrever aqui rapidamente, olha o que justifica isso, que é o cosseno de QR menos ômega QT vezes cosseno de KI R menos ômega I T menos seno de QR menos ômega QT vezes seno de KI R menos ômega IT. Olha, veja o que eu tenho aqui. Eu estou abrindo, né, esse resultado, colocando esse cosseno, né, como um cosseno, esse termo aqui, ó, como um cosseno de QR, né, menos ômega T. Aí eu tenho que multiplicar pelo cosseno de KIR, né, menos ômega IT. Então, cosseno de um, cosseno do outro, menos seno de um, seno de outro. Então, eu vou ter essa minha soma feita. Cosseno de seno de QR, né, menos ômega QT, e seno de KIR menos ômega IT. Com isso, eu faço, então, esse primeiro colchete, que me diz, né, que na verdade é um cosseno de A mais B. Né? Eu estou escrevendo aqui como cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Mas aí eu tenho que somar, eu coloco aqui mais, o outro termo. O outro termo também é do mesmo tipo.
só que é um cosseno de A menos B. Então eu vou colocar como cosseno de QR menos ômega QT, cosseno de KI R menos ômega IT. Aí eu coloco aqui agora mais seno de QR menos ômega QT vezes seno de KI R menos ômega IT. Então eu fecho a conta toda assim, vendo que os senos que aparecem aqui, ó, eles podem cortar, porque aqui é negativo e aqui é positivo, e eu fico então com esse resultado aqui sendo duas vezes esses produtos de cosseno. O produto de cosseno é o que eu tenho aqui, mas aí eu tenho que compensar duas vezes com esse 1/2. Então essa é a resposta certa. Então matematicamente é isso. E fisicamente o que representa isso? O primeiro termo que aparece lá em cima, ele descreve um processo elástico, né? O processo Rayleigh. Os outros dois envolvem frequências que são e comprimentos de onda diferentes dos valores incidentes. Tem um termo com um vetor de onda KI mais Q e frequência ômega I mais ômega Q, que eu vou chamar de componente anti-Stokes. E frequência ômega I menos ômega Q com vetor KI menos Q, que eu vou chamar de processo Stokes. Então, os dois processos aparecem naturalmente na resposta do sistema à passagem daquele campo incidente. Mas acontece que essas componentes não elásticas, elas apenas contribuem para a minha resposta em termos de polarização se a derivada da susceptibilidade com o modo normal for diferente de zero. Então a minha conclusão é que esse processo só vai existir se o dqc dq for diferente de zero. Quer dizer, se o modo normal de vibração for capaz de alterar a polarizabilidade da molécula. Se isso acontecer, eu posso ter o efeito Raman, que consiste então nesse espalhamento inelástico, nessa resposta em frequências diferentes, uma superior e outra inferior. Então vou interromper aqui para a gente seguir no tratamento quântico no próximo slide, no próximo vídeo.